Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, vou falar aqui um pouco sobre uma notícia que eu acho uma notícia ruim, né? Vou aqui esboçar algumas coisas que eu estava vendo a respeito disso, né? Que é a questão da escolha da Simone Tebet como ministra do Planejamento. Essa novela aí da Simone Tebet, né? Parece que teve aí um desfecho, se é que a gente pode chamar assim, né? No que concerne a questão da escolha dela para algum ministério, né? Vinham se cogitando alguns ministérios, ela vinha pedindo uma coisa e outra, ficava nesse impasse aí que a gente já falou aqui em alguns vídeos anteriores, né? E agora foi decidido ela no Ministério do Planejamento, né? Um ministério muito grande, muito importante, né? Relacionado aí com a questão econômica, com a questão de vários projetos aí do governo, né? Então é uma pasta assim muito importante, né? Muito grande, que eu acho que é um problema, no meu entender, ter ela nesse ministério, né? Bom, para aqueles um pouco mais otimistas, né, a gente pode citar, né, uma outra matéria que saiu que fala a respeito desse impasse dela em relação a essas, na verdade, essas diferenças, né, que ela tem com o atual ministro Fernando Haddad, né, que tá aí no Ministério da Fazenda, né, e ambos de alguma forma vão trabalhar ali junto, né? O Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda trabalha ali muito próximo, né? E a questão é que o Lula se reuniu com ambos, né? E o Lula disse o seguinte, né? Bom, só para recapitular, né? Assim, a Simone Tebet tem uma visão liberal, né, na economia. E o Haddad, atualmente, é um cara que tem uma perspectiva mais desenvolvimentista, se é que a gente pode dizer assim, né? Pelo menos é o que se espera dele, né? E o Lula falou, olha, sei da diferença de vocês dois, quando a coisa estiver num impasse, vocês trazem para mim, né? Bom, o que a gente pode esperar a partir disso? Vamos dizer assim que o Lula falou como se fosse, tipo, olha, eu vou ter um poder moderador, um poder de veto aqui, um poder de, olha, se vocês não estiverem se entendendo, vocês trazem para mim e eu decido, né? Isso é um ponto interessante, um ponto positivo, né? Eu acho que o Lula ele vem falando muito essa questão, né, de, olha, eu sou o presidente. Em última instância, quem manda sou eu, né? Isso é muito bacana, né? Ou seja, ele não vai deixar que, sei lá, um ministro lá faça o que quiser e simplesmente siga uma orientação totalmente diferente da orientação geral que o governo dele tem, né? Isso eu acho que é muito importante, nos dá uma certa segurança. Mas me preocupa, assim, algumas coisas. Dois pontos principais me preocupam em relação a Simone Tebet, né? Um é a perspectiva ideológica dela, a visão dela em relação à questão econômica, que é uma visão de direita, né? Uma visão liberal. Tanto que ela é uma das que defende teto de gasto e coisas do tipo, né? Então é uma diferença muito grande entre aquilo que a gente quer do governo, né? E uma outra preocupação, que talvez seja ainda maior em certo grau, é com essa questão de como ela pode ganhar a partir desse ministério, né, como um ministério grande, um ministério importante, uma projeção política muito grande, que é o que a gente já vem alertando aqui, né, não só pelo ministério em si, mas pelo que ela faça no ministério, mas como a mídia claramente vai propagandear isso, né, vai utilizar isso como um trampolim para ela para as próximas eleições. Isso é bem preocupante, né? Então é um ponto que a gente vem alertando aqui bastante vocês, né? E é assim, é complicado, né? Bom, é aquela coisa que eu falo para vocês, né? O governo Lula está nessa fase de transição, né? Ainda propriamente dito não iniciou, né? Exatamente, né? Então a gente tem que aguardar um pouco para ver o desenrolar das coisas, para poder acompanhar, para poder analisar com uma maior profundidade. O que a gente faz aqui nesse período de transição é analisar os nomes, analisar ali mais ou menos a posição que essas pessoas têm e a forma como o Lula está orientando a coisa, como o Lula está organizando a coisa, né? Então, assim, eu particularmente
na minha humilde opinião, não queria que ela fosse planejamento, não acho que foi uma decisão acertada, né? Como eu disse, é difícil fazer uma previsão assim de futurologia, de saber como é que vai ser e tudo mais, mas é preocupante, é no mínimo muito preocupante ter uma figura como ela nesse ministério, né? Gostei da posição do Lula no sentido de dizer, olha, você vai ter limite aqui, né? Você não vai fazer o que você quiser, não. Isso eu achei interessante, né? Mas ainda assim eu me preocupo muito com essa decisão, né? Então, bom, mais detalhes a gente vai ver ao longo desses próximos anos, né? A partir de alguns meses, né? A partir das primeiras decisões, a gente vai poder ter um panorama mais interessante no que concerne os ministérios, né? Eu pretendo analisar um por um, analisar cada nome, né? Eu acho que isso é importante porque cada ministério é muito importante, né?